O que se passa em Portugal, na Alemanha e nas eleições americanas. Esse é o nosso Política Impura dessa semana. Bem-vindos. Pedimos a você que curta, que se inscreva no nosso canal e que compartilhe para o nosso programa chegar a mais pessoas e ajudar esse nosso projeto. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Bom, falemos de Portugal. A audição da Procuradora-Geral Lucília Gago no Parlamento esta semana. Henrique, me conta. A Lucília Gago conseguiu um prodígio, que foi pôr todos os partidos com assento parlamentar contra ela. O que da extrema-direita à extrema-esquerda, ela conseguiu unanimidade. Pronto. Ora bem, ela foi igual a si própria. Isto é, arrogância, completo desprezo pelas instituições democráticas. Ela achou que não tinha nada de prestar contas ao povo português na Assembleia da República e depois escusou-se a explicar as questões mais importantes, nomeadamente fugas ao segredo de justiça, que ela acusa os advogados. É lamentável que ela faça isso. É uma forma de proteger os procuradores e até funcionários judiciais. Parece que os advogados é que têm interesse em fugas de informação que prejudicam os seus próprios clientes. Como se não devesse satisfação a ninguém, não é? Trabalha por conta própria, ela se vira sozinha. Também trabalha por conta própria e vira sozinha. Ela diz que não erra, nunca erra, que o Ministério Público atua sempre bem, que está tudo bem no Ministério Público. Atrasos na Justiça, isso é um problema de falta de magistrados. Não é um problema de falta de magistrados, é um problema também, claro que ela disse, e é verdade, que muitas magistradas são mulheres jovens e, portanto, em idade fértil e por isso têm... mas é uma questão também de gestão, de prioridades. Também é uma questão de gestão. Mas, por exemplo, eu conheço casos, no caso BES, por exemplo, que é um caso gravíssimo, que vai prescrever tudo no próximo ano. É gravíssima a atuação do Ministério Público, é algo extremamente complexo, mas esteve anos sem um procurador, porque os procuradores, 2, 3 procuradores, não quiseram tomar conta do caso e houve 3 anos em que houve um vazio processual. Isto foi suficiente para agora, no próximo ano, praticamente todos os crimes estarem prescritos já. Depois, escutas. Ela, no entender dela, as escutas podem prolongar-se o tempo que se quiser. 4 anos, como sucedeu com um Galamba, é perfeitamente natural. Outra coisa, os processos podem prolongar-se indefinidamente. O inquérito pode prolongar-se indefinidamente. Ela justificou isso com o inquérito ao ex-primeiro-ministro António Costa. Pode prolongar-se indefinidamente. Isso é extremamente grave numa jurista e num Procurador-Geral da República, porque isso pressupõe 2 coisas. Primeiro, que o Ministério Público não precisa de ter o mínimo de celeridade, pode atuar quando quiser e quando lhe apetecer. Segundo, que os cidadãos presumem-se culpados e não inocentes. Isso é gravíssimo. E fora o risco de prescrever, não é? Claro que fora o risco de prescrever e tudo isso. Isso significa que... Justiça é justiça quando é célere, né? Claro. Não sendo, às vezes, não contempla nem a celeridade às vezes prejudica a verdade material. Só que as pessoas têm que estar vivas também para usufruir do resultado da justiça, não é? Claro. Seria bom. Portanto, a Lucília Gago foi arrogante, conseguiu a unanimidade contra ela dos partidos e não respondeu a questões essenciais, fugas ao segredo de justiça, escutas que se prolongam no tempo excessivamente, presunção de culpa em vez de presunção de inocência. Tudo isso
são questões gravíssimas a que ela fugiu autenticamente ou respondeu muito mal. Já vimos esse E filme, é muito inclusive no importante. Brasil. Esperamos que a próxima Procuradora, o mandato dela termina no dia 11 do próximo mês, esperamos que a próxima Procuradora ou Procurador não tenha perante o povo português e perante a Assembleia da República, portanto representante do povo português, a arrogância que teve Lucília Gago, que se disponha com humildade, com uma ética democrática, uma ética republicana, a ir prestar contas ao Parlamento. Ninguém está acima da lei. O Presidente da República presta contas. A Assembleia da República presta contas. O Primeiro-Ministro presta contas. Os ministros prestam contas. Porque é que a Procuradora-Geral da República não há de prestar contas? Ela não está acima de ninguém, não é? Henrique, ainda com relação a Portugal, o ano escolar começou. Começou mal. Começou faltando professor, não é? Começou faltando professores. Faltam professores para 200 mil alunos. Faltam cerca de 800 professores. O ano escolar que devia ter começado hoje, só começou hoje em 60% das escolas, começa amanhã em 20%, mas depois não se sabe bem quando é que começará noutras escolas, noutros 20% das escolas. Grande parte dos alunos estão sem professor. Pelo menos os alunos não têm professor, pelo menos a uma disciplina. Isso é gravíssimo. O Ministério da Educação prometeu resolver os problemas da educação, não resolveu nada. Bem pelo contrário, os problemas estão a agravar-se porque não há professores. Cada vez mais os professores fogem do ensino e fogem por uma razão. É que os seus vencimentos, aquilo que recebem, mal dá para pagar a renda. O vencimento de um professor no início de carreira não dá para pagar a renda de uma casa em Lisboa. E claro que... Um professor também precisa morar, não é? Ele precisa comer. Aquilo que este governo está a fazer, e de certo modo o anterior governo tinha tentado limitar, que são os alojamentos locais, dificultando os alojamentos locais, este governo está a facilitar. De modo que aquilo que vai suceder é que muitas habitações, muitos edifícios que deviam destinar-se à habitação de pessoas estão destinados a alojamento local, isto é, a uma atividade comercial. Isso leva à especulação no valor das rendas, isso leva à impossibilidade dos professores no Porto, na Grande Lisboa, no Grande Porto, estarem completamente incapazes de pagar essas rendas. E é sobretudo nas zonas de Lisboa e do Porto que o problema acontece. Claro que também no interior do país, sempre foi, no interior do país sempre teve mais dificuldades, mas agora, quando antes os problemas eram só no interior do país, os problemas de falta de professores, agora são sobretudo nas zonas do litoral, Grande Porto e Grande Lisboa. E enquanto não se resolver o problema da habitação para professores, o subsídio de deslocação é uma boa medida. O Ministério tomou a medida que se impunha, mas não resolve tudo, porque é só para professores deslocados a 150, 300 quilómetros, a mais do que isso. Ora, quem vive na zona da Grande Lisboa e tem de pagar uma renda, se está colocado na zona da Grande Lisboa, não recebe subsídio de deslocação. O que devia ter é rendas baixas. E é isso que não está a suceder. Já falámos aqui que isso é um problema também não só para os professores, sobretudo para os professores que ganham relativamente pouco, mas também para os médicos, que embora ganhem mais que os professores, no entanto, aquilo que eles ganham não dá para fazer frente a esse tipo de despesa, não é? Bom, podemos agora então passar para adiante, Henrique. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a Alemanha, porque a Alemanha se afunda, não é? A Alemanha está a afundar-se. Pois, então. A economia alemã estava baseada no petróleo e no gás barato vindo da Rússia. Aquilo que os Estados Unidos fizeram foi cortar, foram os Estados Unidos,
com a cumplicidade do governo alemão, nomeadamente de Scholz, deste primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. Moral da história, neste momento, a Alemanha está com custos de produção extremamente elevados. A Volkswagen vai despedir mais de uma centena de milhares Vai fechar fábricas de funcionários na Alemanha, vai fechar fábricas porque a produção Isso nunca alemã, aconteceu antes, é coisa inédita. É completamente inédito na vida da Volkswagen, desde toda a vida da Volkswagen, é a primeira vez que isso sucede, e isso deve-se, sobretudo, ao facto da indústria alemã estar muito dependente da energia elétrica e ter acabado a energia elétrica precisamente por uma imposição dos Estados Unidos, que arrebentaram com o Nord Stream, que fornecia gás barato à Alemanha, e impediram a Alemanha, através das sanções à Rússia, impediram a Alemanha de comprar petróleo e gás à Rússia. E o que a Alemanha agora está pretendendo? O resultado é a economia da Alemanha a afundar-se. Está afundando. Desemprego, empresas a fechar e a economia em recessão. Resultado disso, vitória na antiga República Democrática Alemã, na Turíngia, por exemplo, e no Saxe da Allianz für Deutschland, particularmente na Turíngia, o partido neonazi. Os alemães que sofreram terrivelmente em consequência da aventura nazi, agora parece que não aprenderam com a história. Querem meter-se numa nova aventura. É algo de terrível que está acontecendo na Alemanha e que pode arrastar toda a Europa. Pois é. Neste momento, toda a Europa está a ser arrastada para uma catástrofe. Repare-se, só as duas grandes empresas alemãs de construção de carros. A Volkswagen, em 2020, tinha 7,5% do mercado automóvel mundial. Neste momento, em 2024, está em 6,6%. A Mercedes tinha 2,5%, está em 1,9%. Veja-se o decréscimo da Mercedes e da Volkswagen. Porque continuam a apostar em indústrias dependentes de muita energia, e a energia está caríssima em consequência de haver sanções à Rússia que beneficiam, no fundo, os Estados Unidos, que conseguem mais competitividade relativamente às indústrias e à economia europeia. Era isto que os Estados Unidos queriam e a Europa caiu nisso. Está a afundar-se pelo seguidismo em relação aos americanos. Mas o Olaf Scholz quer... Mas o Olaf Scholz quer está a ver isso uma ligação com o Putin. Ele está a ver uma conversinha. Porque o Partido Social Democrata Alemão está na casa dos 3%. Pode não conseguir, numas eleições posteriores, isso será altamente improvável, mas de qualquer modo, há a hipótese de não conseguir sequer representação parlamentar, porque o Parlamento Alemão tem uma barreira de 5% para se entrar no Parlamento. E ele não alcança. E ele pode não alcançar. E, portanto, ele está a perceber isso e está a tentar negociar com Putin e a tentar negociar... Acho que é demasiado tarde, não vai conseguir. Bom, passemos adiante. Temos ainda as eleições americanas. Tivemos o debate e nós temos uma questão que eu quero te colocar. Quem venceu o debate, todo mundo parece ser unânime em afirmar que foi a Kamala Harris. Mas quem ganha debate nos Estados Unidos ganha eleição? Pode não ganhar. Pode não ganhar. O grande problema é que, efetivamente, o Trump é um indivíduo repugnante. A classificação que se pode dar àquele indivíduo é um mentiroso, é um repugnante e é ridículo. De certo modo, a Kamala Harris disse que você é risível para todos os líderes mundiais. Ele defendeu-se dizendo que, afinal de contas, não era para o Viktor Orbán. O Viktor Orbán, na realidade, é um ditador. Pois é um verdadeiro ditador na Hungria. Saiu pior a emenda do que o soneto. Saiu pior a emenda do que o soneto.
O que vale é que os americanos, o eleitor americano não é muito, não é muito ligado nisso, né? da vida política internacional, nem sabe lá muito bem quem é o Vítor Orbán. Mas, repara, uma coisa, você é ridículo, todos se riem de você. E a postura dela, ela já entrou com uma postura de procuradora, já chegou ali. Muito mais assertiva do que o Biden, ela foi impecável. E depois o indivíduo foi completamente louco. Então, com mentiras descaradas, a dizer que os imigrantes comiam animais de companhia. Bem, como antes os comunistas comiam criancinhas. Pois é. Agora são os imigrantes que comem os animais de companhia. E que em determinados estados havia gente que matava as crianças. Sim, que era permitido. Mas o que foi bacana e que eu acho que a gente devia adotar como norma para os debates é que a imprensa checar aquelas fake news, aquelas mentiras. Porque ele saiu furioso, não é? Diz que ia processar a ABC porque desmascarou as suas mentiras, né? Confrontou. Então... Pois, pessoalmente penso que a imprensa não devia tomar esse partido. Mas eu acho... Nós estamos no momento, Henrique, de fake news. As pessoas vão para lá, falam o que querem. Mas isso devia ser noutro momento. Por exemplo... mas eu acho que não tem um impacto. Aqui um programa nós temos em Portugal um programa que... identifica as notícias falsas. E devia haver um programa só para isso. Identificar as notícias falsas não era ali, efetivamente, não era, em meu entender, não era o momento. Eu sou francamente favorável. Agora, tu colocaste o problema importante. Efetivamente, a Kamala Harris venceu o debate, mas há várias questões aí a tomar em conta. Primeiro, o apoio que os Estados Unidos estão a dar a Israel e à Ucrânia. Sim. Trump vai acabar com a guerra na Ucrânia, já sabemos que ele é amigo do Putin, não se sabe bem que relações é que tem com o Putin, mas acabará com a guerra na Ucrânia. Kamala Harris também está morta por acabar com a guerra na Ucrânia e afastar o Netanyahu. Neste momento, esta semana, foi exibida no Festival de Cinema de Toronto um filme em que é vazada, são vazados interrogatórios feitos pela polícia israelita a Netanyahu e à família dele e a gente amiga dele. A corrupção à volta de Netanyahu é mais que manifesta. E a exibição desse filme no Festival de Toronto, vazando imagens dos interrogatórios feitos a Netanyahu, que humilham Netanyahu, que o distraem politicamente, face à opinião pública, isso só pode ter sido feito pela CIA. São os serviços secretos americanos, só os serviços secretos americanos poderiam fazer isso. Poderiam ter acesso. Isso só pode ser feito pela CIA. E, portanto, neste momento, os Estados Unidos, Netanyahu está a ser altamente incómodo pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão a perceber que Netanyahu está a meter-se num buraco e que pode levar a cabo a destruição de Israel. Já dissemos aqui que... Não só, né? Já dissemos aqui, não só, claro, muitos mortos, muitos milhares de mortos iriam acontecer pelo caminho. Mas já dissemos aqui que aquilo que o Irão, os Houthis, o Hezbollah e, de certo modo, o Hamas estão a fazer é jogar numa guerra lenta, de desgaste, de fricção. Ao contrário de Netanyahu e dos Estados Unidos, que jogam numa guerra de relâmpago, numa guerra de ocupação imediata. Ora, essa guerra de desgaste é uma guerra, sobretudo, económica. Neste momento, Israel está a ver a sua economia a afundar-se, está a ver a sua dívida a crescer e está a ver o rating da sua dívida a baixar. E, portanto, os juros a subir. Israel terá cada vez mais dificuldade em sustentar a guerra. A economia israelita vai entrar em colapso. E, portanto, tudo isso, os Estados Unidos percebem perfeitamente isso e querem acabar com isso. Por outro lado, Netanyahu está a tentar levar o Irão
para um conflito, mas claro que é o abraço do afogado? É o abraço do afogado. Mas os Estados Unidos não estão interessados, obviamente, num conflito com o Irão, que sabem que podia arrastar para uma guerra nuclear com a China e consequências imprevisíveis. Aliás, Zelensky agora, ao acusar o Irão de fornecer mísseis à Rússia, está a tentar, com isso também, levar a cabo um ataque ao Irão, também arrastando os Estados Unidos para uma guerra que os Estados Unidos, obviamente, não querem e não vai acontecer. Agora, perguntaste, a Kamala Harris vai ganhar? Não se sabe. Neste momento, todas as promessas de crescimento e de bem-estar que Biden fez ao povo americano estão frustradas. E a verdade é que... e a questão da saúde. A questão da saúde. A verdade é que Trump herdou da administração Obama uma boa situação económica e beneficiou dela. E hoje eu tenho contactado com pessoas que estão emigradas nos Estados Unidos e hoje as pessoas dizem que no tempo de Trump se vivia muito melhor do que agora no tempo de Biden. E isso é verdade. A pobreza está a aumentar. Mas aí uma coisa é a herança que o outro deixou, não é? E a pobreza, nomeadamente, o empobrecimento das classes médias. Claro que há também herança, problemas da pandemia, que são herança de Trump, mas tudo isso é secundário, porque as pessoas pensam no momento. E Trump, apesar de Kamala Harris ter o grande apoio do complexo militar industrial, que é comprovado no financiamento da campanha de Kamala Harris, que é o triplo do financiamento de Trump, apesar de tudo, o povo americano pode votar em Trump devido aos problemas económicos. Bom, esperemos que o melhor desfecho aconteça. E eu queria que você se despedisse como de costume. A última palavra é sua. Eu agradeço aos nossos espectadores e despeço-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este nosso projeto de defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Política em Pura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.